Boa noite, queridos pais. Vamos lá então. Uma boa quarta-feira para todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que essa reunião encontre a todos bem, com saúde, os queridos também. E a gente vai para mais um estudo, iniciando pontualmente, para encerrarmos também pontualmente. A gente vai fazer a nossa oração como de costume. E eu queria saber se vocês têm algum pedido ou agradecimento para nós orarmos. Caso tenham, pode abrir o microfone, pode enviar via chat. E a gente ora pelos pedidos e agradecimentos. Vamos ver aqui. Gratidão a Deus por ele cuidar de detalhes. Legal. Amém. Mais algum pedido ou agradecimento? Eu tenho. Por favor. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. É, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiro, é, por a- eu ter chegado até hoje e pedir por mais proximidade, buscar primeiro o reino, é, sabedoria, discernimento e o fruto do Espírito. Amém. E, em especial, desejar sucesso na minha nova empreitada. Legal. Isso aí. Oremos então. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, porque tu tens protegido cada um de nós, tens cuidado a cada um de nós, tens guardado a nossa vida. Neste momento estamos iniciando mais um estudo e somos gratos porque temos a oportunidade de conhecer mais sobre a tua palavra, de conhecer mais sobre quem tu és, e assim podemos mudar o nosso caráter e transformar a nossa personalidade para sermos mais parecidos contigo. Neste momento eu quero colocar a vida da Núbia em tuas mãos, os planos de vida dela, a vida acadêmica dela, a vida espiritual dela. Quero também colocar a vida do Jorge em tuas mãos, os novos planos que ele tem traçado, as novas metas que ele tem estabelecido. E pedimos, Senhor, que tu dês os frutos do Espírito Santo a ele, que ajudes a encontrar e a buscar primeiro o reino de Deus. E também, Senhor, pedimos especialmente que o teu Santo Espírito se faça presente neste momento, em nossa reunião, apesar das nossas falhas e erros. Permanece conosco, Senhor, e isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Sem mais delongas, nós estamos no estudo 11. No último encontro, conversamos um pouco sobre a nova terra. E hoje vamos ver então o estudo 11. Vou compartilhar a tela aqui e aí a gente dá continuidade. Bem-vinda, Vanessa. A gente acabou de fazer a oração e já vamos iniciar aqui agora. Então vamos lá, queridos. Vou dizer, confesso para vocês, tá? Confissão minha. Eu acho que de todos os estudos que a gente vai ter nesse guia de estudos, esse é um dos que eu mais gosto. Se não o que eu mais gosto de todos. Para mim, esse estudo aqui eu acredito que ele deveria ser, assim, o principal. Porque se você entender isso aqui, mas entender de coração mesmo, se falar isso aqui eu entendi, aí eu acho que as outras coisas, elas de fato acontecem com uma facilidade maior na nossa vida, sabe? Então, vamos ver aí o que a gente consegue aprender com o nosso estudo de hoje. Nosso texto sugestivo diz assim: a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz uma pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? E a realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Em outras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Felizmente existe esperança. Cristo provê um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Então, ele traz uma introdução para nós e é importante a gente refletir antes de irmos para o estudo, a gente pensar um pouco sobre a origem de tudo, né? Eu, essa semana, tive a oportunidade de ter um momento de conversa com um aluno ali do colégio, do terceiro ano.
E é um aluno que não tem assim um bom relacionamento espiritual com Deus, né? E ele tem muitos questionamentos, ele tem muitas dúvidas, tem muitas lutas internas, assim. Não acredita em Deus. Não vou dizer que ele chega a ser um ateu, mas talvez é um teísta não praticante, se é que a gente pode decifrar assim, né? Mas é uma pessoa que talvez acredita que existe sim alguma força lá em cima, mas não se relaciona, não faz questão de saber quem Deus é. Mas a gente estava conversando essa semana e aí a gente teve uma conversa interessante. Ele veio me fazer algumas perguntas com relação à Bíblia, com relação a Deus. A gente conversou um pouco e eu tô contando o caso da minha conversa com ele porque teve um momento ali da nossa conversa que eu comecei a explicar um pouco para ele, né, sobre o conceito de salvação. E é interessante perceber, e eu muitas vezes me pego surpreso quando em conversa com alguém eu percebo que muitas pessoas não entendem como de fato funciona a salvação. Porque é um assunto complexo da gente entender. Porque o ser humano ele tem uma visão muito meritocrática, sabe? Na nossa visão como seres humanos, você precisa fazer por merecer, né? A gente trabalha, doa as nossas horas, o nosso serviço, as nossas qualidades para uma empresa, para uma pessoa, presta algum serviço. E como recompensa das horas do serviço prestado, da nossa vida doada, é justo e merecedor que eu receba o salário no final do mês. Então, o meu salário ele é um direito que eu tenho, porque foi um contrato. Eu doei o meu tempo, eu doei o meu conhecimento, eu doei, as minhas técnicas, seja elas quais forem, e no final do mês é direito meu receber o valor, o dinheiro, o pagamento por aquilo que eu fiz ou por aquilo que eu prestei, né? E quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de evangelho, de vida espiritual, o salário do pecado é a morte. E pronto, acabou. Então, se a gente entende desde o início da fundação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, colocou ambos no jardim, e eles decidiram pecar, porque no caso de Adão e Eva foi uma decisão. Eu e você não temos a decisão do pecado, né? Na verdade, sim e não, porque existem pecados diferentes relatados na Bíblia, né? Mas aí é um outro assunto, eu não vou abrir muito isso aqui, senão depois vai confundir a nossa mente. Mas o fato é que existem, dos quatro, eu vou destacar dois, que é o pecado involuntário, que é o pecado natural, que vem proveniente da nossa natureza, e o pecado voluntário, ou o pecado que é decisão nossa, né? Então, esse pecado que é decisão nossa, de fato, nós escolhemos pecar. Mas tem também aquele pecado que é involuntário, que é fruto da natureza do ser humano, que a gente já nasce assim em pecado. Então, Adão e Eva, eles tiveram a escolha do pecado, eles decidiram pecar, eles eram santos, eles não tinham esse pecado involuntário. E a partir do momento que Adão e Eva decidiram pecar e contrariar as leis de Deus, aí agora, nessa mentalidade meritocrática, eles precisam pagar o salário dessa decisão. E o salário é a morte. Então, talvez fique um pouco confuso, mas ao longo do estudo eu acho que fique mais claro de entender. Mas eu creio que a salvação ela já é, de certa forma, injusta. Vocês vão entender um pouquinho disso aí no estudo de hoje. Mas Deus, ele é justo, Deus é amor, mas a salvação do ser humano, ela é injusta. Porque o justo seria o ser humano morrer, que é o que diz aqui o texto para nós. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como, pois, seria puro aquele que nasce de mulher? Ou seja, na matemática, a salvação do ser humano, ela é um cálculo que ele não deveria dar como resultado a salvação. Era necessário que fosse a morte. E a gente vai entender um pouquinho no estudo de hoje de como que o ser humano, sendo pecador, consegue ser salvo. E como que, de certa forma, acontece essa injustiça, né? Que é a salvação. Então vamos lá. Primeira pergunta diz assim: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? E aí nós vamos para Gênesis capítulo 6, verso 8.
Gênesis capítulo 6, verso 8 diz assim. Encontraram aí? Então vamos lá. Verso 8 diz assim: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou demonstrou bondade, ou misericórdia, dependendo do contexto, né? Então o verso 8 diz: A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência ou bondade. Pausa aqui. Se a gente ler os versos 1 ao 7, a gente vai perceber que aqui está falando da corrupção do ser humano. E alguns versos antes, Deus está falando ali no verso 5, né? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feito. Ou seja, Deus está sentenciando o futuro do ser humano. Eu me arrependi de criar o ser humano. A maldade é tanto, a perversidade é tanto, a imoralidade, o pecado, ele é tanto que eu vou destruir tudo. Eu vou destruir ser humano, eu vou destruir animal, eu vou destruir grande, pequeno, tudo que existe de vida, eu vou acabar com isso. E aí vem o verso 8. Porém, a Noé, o Senhor mostrou benevolência. Então é interessante a gente entender que aqui o texto está falando de tudo, a Terra inteira. Você imagina o planeta inteiro. Claro que na época não haviam 8 bilhões de pessoas, né? Eram menos, mas de igual forma, todas as pessoas que habitavam na Terra, aos olhos de Deus, eram injustos. Mas Deus mostrou benevolência e misericórdia para com Noé. Cita apenas Noé. E aí vem o verso 15, que diz assim, ó: Faça com 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. E aí vem. Ah, não, eu li o texto errado, perdão. Era. Por isso que eu achei estranho mesmo. É o capítulo 15, verso 6. Perdão. Capítulo 15, verso 6. Tá aqui, ó. Diz assim, ó: Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Agora sim. Então, aqui um outro cenário, uma outra história, né? No primeiro caso de Noé, a gente entende que o mundo inteiro estava em destruição, Deus ia destruir o mundo, Deus havia sentenciado o futuro do mundo, mas Noé simplesmente Deus foi misericordioso, ele foi bondoso com Noé. E aí fica uma pergunta retórica, que a gente não vai responder agora. Noé merecia ser salvo por Deus? É uma pergunta. Será que ele merecia? Será que ele era diferente dos outros? Ele era santo demais para os outros? Por que que Deus mostrou benevolência para com Noé? Será que era um mérito dele? Fica o questionamento aí. No caso de Gênesis capítulo 15, verso 6, aqui diz que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Beleza? Próximo texto, Salmos. Vamos lá para Salmos. Salmo 6, verso 4. Salmo 6, 4 diz assim: Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Um pedido de socorro aqui do salmista, né? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me. Detalhe, olha o que o texto diz. Salva-me não por causa de quem eu sou, não por causa do que eu mereço, não por causa do que eu quero, não por causa do que eu acho que eu deva ser. Salva-me por causa do teu amor leal. Então, o que gera a salvação não é os méritos que eu tenho, e sim o amor leal que Deus possui. Salmos capítulo 13, verso 5, diz assim: Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Capítulo 86, verso 15.
Diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Então, aqui a gente tem vários textos que complementam essa pergunta um, e a gente percebe em todos eles que a ênfase da salvação ela não vem do adorador, e sim do adorado. Noé foi justificado porque Deus viu nele, Deus demonstrou misericórdia ou benevolência para com Noé. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Salmo 6,4 fala ali, né? Volta-te, Senhor, para mim, por causa do teu amor leal. Então a gente vê que em todos esses textos, e aqui no 86,15 também, né? Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Ou seja, todas essas são características de Deus. Quando a gente fala de salvação no Antigo Testamento, a gente fala sempre de quem Deus é. E isso é um paralelo importante porque muitas vezes a gente acaba tendo aquela ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus malvado, é um Deus tirano, é um Deus que gosta do cheiro de sangue, que gosta da justiça, que gosta do derramamento de sangue. Porque o Antigo Testamento, de fato, é um texto mais violento, por assim dizer, né? Mas por mais que ele tenha textos violentos, não quer dizer que Deus se agradasse com esse tipo de coisa. Pelo contrário, o Antigo Testamento deixa evidenciado em vários textos que Deus é sim amor. Deus é sim misericórdia. Deus é justiça. E ele, apesar de nós errarmos continuamente e demonstrarmos motivos para que ele de fato destrua a humanidade, ele demonstra solidariedade, perdão, misericórdia. No caso do dilúvio, destruiu quase tudo, mas poupou uma família e poupou a raça humana. Tanto é que hoje eu e você estamos aqui hoje estudando a Bíblia porque nós fomos poupados através de Noé. Então Deus não extinguiu a raça humana, embora merecesse. Em Sodoma e Gomorra, Deus fuzilou a cidade inteira, mas preservou a família de Ló. No caso dos ninivitas, quando Jonas é chamado para pregar contra os ninivitas, era uma cidade muito promíscua, idólatra, que talvez se comparasse a Sodoma e Gomorra. E Deus poupa a vida deles, perdoa eles, porque eles se voltaram para o Senhor e pediram perdão, né? No deserto, o povo de Israel era um povo tremendo, idolatria até o talo, imoralidade até o talo, pecado até não caber mais. O povo de Israel era um povo muito complicado. E Deus deu a eles a terra prometida. Então, por mais que o ser humano ele erre várias e várias vezes no Antigo Testamento, é evidente que a salvação, segundo o Antigo Testamento, é sempre voltada para o caráter de Deus. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E a salvação só vem porque Ele é misericordioso, fiel e todos os outros atributos que a gente viu. Então, a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Era porque Deus queria e pronto. Ele deu a oportunidade para o ser humano. E isso basta. Segunda pergunta. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Interessante aqui, né? Então agora a gente vai para o Novo Testamento. Atos capítulo 15, verso 11. O que que diz ali? Atos 15, 11 diz assim: ó. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Então deixa evidente, explícito para nós, né? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus. Próximo texto, Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, verso 8 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Olha, aqui começa o detalhe, né? Vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês. Ou seja, e a gente precisa entender isso aqui, queridos. Salvação não tem nada a ver com o ser humano. No processo de salvação,
o ser humano ele não entra com nada. Quando você faz um acordo, geralmente o acordo ele beneficia ambas as partes. Você vai vender um automóvel, uma moto, um carro. Você está se desfazendo do bem e você está recebendo um valor em troca. A pessoa que está comprando o carro está se desfazendo do valor, mas está adquirindo um bem. Ambos saem ganhando. Um ganha o carro, o outro ganha o dinheiro. Um doa o dinheiro em troca do carro, o outro doa o carro em troca do dinheiro. Quando você presta um serviço para alguém, no final do mês eles vão te pagar, mas eles vão te pagar pelo serviço que você prestou. Então ele também foi beneficiado pelo seu tempo, pelo seu serviço, pela sua sabedoria, pela inteligência, pela sua habilidade, enfim. Num casamento, ambos são beneficiados. Em um relacionamento de filho e pai, filho e mãe, ambos são beneficiados. O bebê pequenininho, ele é beneficiado porque tem cuidado, higiene pessoal, alimentação, a mãe cuida, a mãe protege, a mãe ama o bebê. Mas a mãe também é beneficiada por cuidar do bebê e saber que depois ela será retribuída, ou muitas vezes já é retribuído pelo amor do neném. Tudo bem que o neném não oferece muito em troca até que cresça, né? Mas à medida que vai crescendo, ele aprende a abraçar, ele aprende a dizer eu te amo, ele aprende a obedecer, depois cresce. E aí, de fato, como era no Antigo Testamento, os filhos acabavam se tornando a aposentadoria dos pais. Então, da mesma forma que os pais cuidaram dos filhos, quando eles envelhecem, os filhos cuidam dos pais. Isso permanece até hoje. Então, ambos saem ganhando. Agora, quando a gente fala de salvação, e isso a gente precisa entender, quando a gente fala de salvação, o ser humano não entra com nada, ou melhor, entra com algo, com o pecado. A gente entra com o pecado. Fala assim, Deus, eu tenho pecado. Eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou imoral, eu sou infiel, eu sou assim. Isso faz parte de quem eu sou, eu não consigo me livrar disso. Tudo que eu tenho para te oferecer, Deus, é um coração pecador, um coração falho, cheio de manchas, cheio de pecado. Isso é o que eu sou. E Deus entra com o quê? Ele entra com a graça. Ele entra com a salvação. E é isso que diz aqui, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E ele completa dizendo no verso 9 assim, ó, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, queridos, não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Isso precisa ficar evidente. Ah, pastor, eu vou começar a guardar os 10 mandamentos para ser salvos. Não adianta, os 10 mandamentos não vão te salvar. Ah, pastor, eu quero começar a fazer uma ação de caridade, eu vou começar a doar 90% do salário que eu recebo. Não adianta, você não vai ser salvo pela doação. Eu quero agora ter uma vida de castidade, eu não vou mais me relacionar com ninguém, a minha vida vai ser inteira para Cristo. Não há nada que eu e você possamos fazer para alcançar a salvação. Nada, nada. A salvação, ela não vem por obras, ela não vem de nós, ela vem de Deus, ela é de graça. Tudo que existe em nós, em todo o processo de salvação, é 100% de Deus. E, inclusive, até a vontade de aceitar a salvação é o Espírito Santo que habita em mim, que faz com que, através da minha consciência, eu aceite a salvação. Porque se dependesse de mim, o Espírito Santo não falasse na minha consciência, nem sequer desejar, almejar, pedir a salvação, eu faria. Porque o ser humano é falho, pecador, miserável, e não há nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Verso 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Romanos capítulo 3, verso 4. O que que diz ali? Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E aí nós vamos para 1 João 5, verso 11 e 12.
5, 11 e 12. Tá aqui, ó. Diz assim: E este é o testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho, dois pontos. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Então, depois de ler esses textos, como que a gente preencheria isso aqui, né? A salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. E aí tem mais vários textos aqui, se você quiser ler depois, que complementam aí o que a gente está vendo. Ou seja, acabamos de ver que no Antigo Testamento a salvação era através da graça. No Novo Testamento a salvação é através da graça. Verso 3, ou melhor, pergunta 3. O que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Diz assim: De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E aí vem o final que é o mais importante do verso. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, não há perdão. Se não houver derramamento de sangue, se não houver morte, se alguém não perder a vida, não existe possibilidade de salvação ou de perdão. Para que exista salvação ou perdão, é necessário que tenha morte, que tenha sangue sendo derramado. Por quê? Porque foi isso que foi estabelecido no início de tudo. Todo aquele que pecar, certamente morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Quando Deus criou Adão e Eva, ele disse: Não comam da árvore do fruto do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Certamente morrerão. Então, para que haja perdão, para que haja purificação de pecados, para que haja remissão de pecados, é necessário morte, derramamento de sangue. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Dois pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito lindo e evidencia mais o que a gente estava conversando. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Jesus morreu pelos pecadores. Jesus não morreu por aqueles que cumprem a lei. Jesus não morreu por aqueles que são bons. Jesus não morreu pelos salvos, não morreu pelos justificados. Ele morreu pelos pecadores, pelos idólatras, pelos mentirosos, pelos beberrões, pelos imorais, pelos mentirosos. Todos aqueles que são pecadores. Foi por esses que Jesus morreu. No Antigo Testamento, as prostitutas, os ladrões, os rejeitados, a escória da humanidade, a escória da sociedade, aqueles que o ser humano virava as costas para eles. Era esses que Jesus abraçava e dizia: Eu morri por ti. Por quê? Porque eu quis. E não há nada que você possa fazer ou provar que seja suficiente para merecer a salvação. Nada. Jesus nos salva através de sua morte na cruz. 6 passos que confirmam a salvação. Primeiro, Atos 16, 31. Atos 16, 31. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Devo crer em Jesus como meu Salvador. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Olha só, então diz aqui, ó. Arrepender e voltar, né?
para que os pecados sejam perdoados. E aí tem o terceiro aqui, ó, 1 João 1:9. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar os pecados. Mateus 19, 16 e 17 diz o quê? Mateus, Mateus 19. Mateus 19, verso 16 e 17 diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus então lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos, né? E aí aqui começa a aparecer os mandamentos, mas esse é um assunto que talvez a gente veja aqui um pouquinho mais para frente, ou a gente vai ver mais para frente, mas os mandamentos eles são um reflexo da minha salvação. Eles de fato entram no processo da salvação, mas eles não são requisito para. Eu não preciso guardar os mandamentos para ser salvo. Isso aqui tem que ficar evidente. Mandamento não é requisito para salvação. Isso não é bíblico. Marcos capítulo 16, verso 16 diz assim: Marcos 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então eu preciso crer e ser batizado por imersão. E aí vem Mateus 24, 13. Importante a gente ver também que o batismo ele aparece como um processo de salvação também. É necessário crer e ser batizado para ser salvo. Verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu, é a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo perseverar na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Pelo jeito é isso. Recapitulação do nosso estudo. A salvação em toda a Bíblia é pela graça, para nos salvar. Jesus morreu na cruz para me salvar. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo, crer em Cristo. O segundo passo é, vamos voltar aqui que eu já não me lembro. O primeiro é crer e aceitar Jesus. O segundo é arrepender e voltar, né? Então, o segundo é arrepender e voltar para Cristo, ou converter, né, a conversão. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e guardar os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como foi Jesus. O sexto passo é ser perseverante. E em que devemos perseverar? Aí foi dito aqui pra gente, ó. Praticar o que aprendeu, capacidade de continuar, perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Então, em que devemos perseverar? Na comunhão com Deus, na oração e no estudo da palavra.
E aí tem um compromisso de fé. Aceito que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo. E aqui vem um ponto para você marcar. Você acredita que quando a gente fala de salvação, ela só vem mediante a graça de Cristo, a morte de Jesus na cruz? Foi um presente que Deus deu para você? Que isso vem para pecadores, não importa quão pecador você seja, não importa quão falho você seja, não importa quais sejam os pecados escondidos e acumulados que você tem. Se você aceita a salvação, se você acredita em Deus, se você se entrega para Ele de todo o coração, você pode ser salvo pela graça de Cristo. Então, marca um xizinho ali. Compreendi que aceitar a Cristo é, primeiro, confessar e abandonar os meus pecados. E aí aqui vem um processo, tá? Que é importante a gente entender. Então, quando a gente fala de salvação, o que que eu preciso fazer para ser salvo? É uma coisa apenas: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Só que o aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é eu me ajoelhar aqui em casa, depois do estudo, e falar: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Pronto, tô salvo. Não. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador é uma mudança de vida. É você tirar o eu do trono. É você tirar você do volante do motorista, tirar o teu desejo, o teu prazer, a tua vontade, o que você quer, e botar outra pessoa sentado na cadeira do motorista para pegar no volante, e você não é nem ficar no banco do carona, é você ir lá para dentro do porta-malas, ficar fechado lá dentro do porta-malas, deitado e dormindo em segurança que independente para onde for, independente de como for, você estará salvo porque quem dirige o automóvel ou quem conduz o caminho é Jesus e não você. Então, aceitar Jesus como Senhor e Salvador é fazer com que ele se torne o dono da minha vida. É fazer com que agora ele decida o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer. E quando eu de fato aceito Jesus e coloco ele como dono, como motorista no carro da minha vida, aí agora eu aceito que ele vá para onde ele quiser. Se o destino que eu estava querendo ir era para São Paulo, mas Jesus quer ir para a Argentina, eu vou para a Argentina. Se o destino era eu ir para a cidade, para o sul, e ele quer ir para o norte, eu vou ir para o norte. Porque agora já não importa o que eu quero, já não importa o que eu desejo. É como diz Paulo, né? Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é aceitar Jesus. E quando você aceita Jesus, você de fato já está salvo, mas o aceitar Jesus leva com que a gente comece a mudar a nossa vida, os nossos hábitos de vida. E aí começam a aparecer esses outros detalhes aqui. Então, quando eu aceito Jesus na minha vida, eu aprendo a confessar e abandonar os meus pecados. Ou seja, isso aqui já é uma consequência de aceitar Jesus. Eu primeiro aceito Jesus, sendo pecador, sendo falho, sendo idólatra, sendo imoral, sendo adúltero, cheio de pecados. Quando eu aceito Jesus, aí eu aprendo a confessar e abandonar os meus pecados. E aí ele começa a transformar a minha vida. Deus entra na minha vida e ele começa a limpar a minha casa. Ele começa a reformar coisas que antes para mim eram intocáveis e ele começa a mexer de lugar para que de fato a minha vida possa ser uma vida melhor com a presença de Deus. Então eu aprendo a confessar e abandonar os pecados. Eu aprendo a seguir os mandamentos. Olha só que interessante. É agora que aparecem os mandamentos. Os mandamentos, eles não aparecem antes da salvação. Eu não preciso dos mandamentos para ser salvo. Eu preciso de Cristo. Só que todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, é impossível que não guarde os mandamentos. Porque se você não guarda os mandamentos de Deus e diz que o aceitou, só tem duas possibilidades. Ou você não entendeu que precisa guardar os mandamentos, é uma falta de compreensão, ou você de fato não aceitou Jesus. Não existe outra possibilidade. Porque como que Jesus vai reinar na minha vida? Como que ele vai viver em mim? Se ele pede que eu faça determinadas coisas e eu simplesmente decido não fazer por rebeldia, ou porque eu não quero, ou porque me dá prazer e ele está pedindo para eu abandonar coisas que me dão prazer. Então, na verdade, isso é uma evidência de que quem está sentado no volante do motorista sou eu e não Deus. Quando eu não guardo os mandamentos de Deus, é uma prova real de que quem comanda a minha vida sou eu e não Deus. E se quem comanda a minha vida sou eu, o final do meu caminho é a morte, é a perdição. E não tem como ser salvo,
porque só existe salvação em Cristo Jesus. E se eu chegar no céu, sentado no banco de motorista, com Jesus preso, amarrado no porta-malas, não adianta de nada. Ah, não, é que eu quero que Jesus esteja na minha vida. Só que eu quero botar ele no porta-malas, porque quando eu quiser conversar com ele, aí eu vou lá, desamarro ele, tiro a fita da boca e aí a gente conversa. Mas quando ele começar a opinar na minha vida e começar a dar pitaco na viagem, aí eu boto a fita de novo e amarro ele de trás lá novamente e sigo a viagem, porque quem decide para onde eu vou sou eu e não ele. Aí quando me der saudade, eu estiver sozinho e queira conversar com alguém, aí eu vou lá e converso com ele de novo. Peraí, Jesus não é o Senhor da tua vida. Ele não é o salvador da tua vida. Ele é simplesmente um amigo imaginário que você tem, que quando você está sozinho e precisa de companhia, você aciona ele como se fosse um amuleto. Como se fosse o gênio da lâmpada que quando você quer, você esfrega e ele te concede três desejos quando você quer. Nesse caso, quem é o verdadeiro Deus não é Jesus, sou eu, porque ele satisfaz os meus desejos. E isso a gente tem tido muito hoje em dia. Pessoas que abrem portas das igrejas, que prestam louvores, que entoam cultos e acabam adorando a si mesmo em nome de Deus. Presta um culto com louvor, presta uma oração, abre a Bíblia, ora, faz um baita de um sermão, fala de Jesus, enaltece o nome de Deus, mas na verdade é um culto para ele mesmo. Porque quando ele sai dali, ele sai para fazer o que ele quer. Ele sai dali para consumir uma bebida alcoólica num lugar, ele sai dali para ir numa festa à noite em um outro local, ele sai dali para se envolver com uma mulher na qual ele ainda não está casado, não resolveu sua vida. Ele sai dali para ter uma noitada com um, uma noitada com outra, passar um tempo com um, ou seja, eu estou usando o nome de Deus para acariciar o meu ego e para de alguma forma eu possa atender, ah, eu sou pecador, mas eu nem sou tão pecador assim. Porque eu vou na igreja, eu faço o culto, eu leio a Bíblia. Então eu não sou um pecadorzão, eu sou um pecadorzinho. Eu tenho meu pecado, mas é um pecado que eu pratico com Jesus, porque Jesus é amor. Jesus me ama e Jesus morreu por mim. De fato, ele morreu. Mas todas as vezes que eu e você praticamos pecados que sabemos que afastam a nossa vida do coração de Deus, nós estamos pregando Jesus na cruz novamente. Nós estamos fazendo escárnio da cruz. É como se nós estivéssemos olhando para Jesus, cuspindo no chão e falando: morre aí. Morre aí, porque enquanto você está morrendo, eu estou aqui vivendo a minha vida e fazendo o que eu quero. Porque afinal de contas, você morreu para mim. Então eu vou ter uma vida boa aqui na terra, eu vou viver os prazeres na terra, eu vou fazer o que eu quero e depois eu vou ter o céu para desfrutar a eternidade com você. Olha que lindo. Como é bonito ver Jesus pregado na cruz, cheio de sangue, por um pecado que você deveria pagar pregado lá na cruz. Então é muito perigoso, pessoal. A gente precisa entender que de fato a salvação é pela graça. De fato, Jesus morreu por mim e por você, e nós não precisamos apresentar nada para sermos salvos. Mas uma vez que de fato eu entendi que Jesus é o meu Senhor, uma vez que eu entendi que ele de fato mora no meu coração, agora ele precisa entrar na minha vida e fazer morada e mexer tudo que ele quiser mexer. Porque agora quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. É aí que entra o batismo. E se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, decidiu guardar os mandamentos, por que você não vai ser batizado por imersão? Ah, é que eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo porque eu tenho vergonha do que os outros vão achar. Eu tenho medo porque eu não sei o que que a minha família vai achar. Eu tenho medo porque eu não sei se eu estou pronto para seguir Jesus. Sinto muito, mas na verdade o seu medo ele está encostado em uma desculpa para não se entregar de verdade para Jesus. Porque se você não decide ser batizado por imersão, é porque tem alguma coisa que te segura. E se alguma coisa te segura, quer dizer que quem está no volante do carro é você, e não Deus. Fala, Jorge. Então, Aquila, esse deixar Deus direcionar na sua vida, eu entendo que primeiro a gente tem que conseguir ouvir, mas se como a gente não vai conseguir ouvir se a gente não se nossa intimidade talvez não seja tão próxima assim? Como deixar Jesus Cristo dirigir nossa vida se a gente não consegue ouvir, não consegue como fazer isso? Como tornar isso real? Porque Jesus Cristo mesmo, ele chamou os apóstolos, ele falou: "Siga-me". E eles deixaram tudo e seguiram a Cristo, sem garantia nenhuma. Mas e como é que a gente faz isso nos dias de hoje?
Legal, é uma boa pergunta. Então vamos lá. Quando a gente fala de revelação, e aqui a pergunta do Jorge, ela tem a ver com o fato de entender a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus e saber para onde eu devo ir, né? Quando a gente fala de revelação, Deus ele se revela para nós de algumas formas. Tem a revelação natural, que é através da natureza, às vezes de uma forma ou outra que Deus fala conosco. Tem a revelação direta, que é através da Bíblia, e tem a revelação especial, que é quando Deus às vezes fala através de profetas, sonhos, visões e etc. A palavra de Deus ela está expressa, ela tá expressa e impressa em nossas mãos. E a Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, uma das formas que eu tenho de entender a voz de Deus é compreender a Bíblia. O primeiro passo vocês já estão dando, que é o próprio estudo bíblico que a gente está tendo. Numa quarta-feira, 7 horas da noite, você poderia estar fazendo o que você quisesse. Poderia estar assistindo uma série, poderia estar fazendo uma academia, poderia estar passando tempo com a família, fazendo coisas boas, não são coisas ruins. Mas você separou toda quarta-feira, 7 horas às 8 horas da noite, para entender mais sobre a palavra de Deus. E todas as vezes que a palavra de Deus é aberta, todas as vezes que o Espírito de Deus ele é invocado para que esteja presente, que é o que a gente sempre faz através da oração, Deus está me usando para trazer verdades para vocês. Então, esse estudo que a gente acabou de fazer aqui agora é uma forma da gente entender a voz de Deus. Então, o que que ele está te dizendo aqui, ó? Aceite a Jesus, confesse e abandone os seus pecados. Olha aqui, ó, e aqui vem um parênteses. Siga os mandamentos de Deus. Você tem seguido os mandamentos de Deus? E aí é quando os mandamentos eles começam a fazer sentido na nossa vida. Porque como diz o apóstolo Paulo, os mandamentos eles são um espelho, eles me condenam. A lei de Deus ela está ali para me condenar, para apontar o dedo na minha cara e falar assim: você é um adúltero, você é um hipócrita, você é um idólatra. E aí eu olhando para isso, eu falo assim: puxa vida, é verdade, eu sou um adúltero. E aí o que que eu faço? Eu corro para os pés de Jesus na cruz e falo: Senhor, eu sou um adúltero. Me ajuda a vencer esse pecado. Só que eu confesso, tá aqui ó, o meu pecado e depois eu faço o quê? Eu abandono o meu pecado. Eu preciso confessar que sou um adúltero para Deus, mas eu preciso criar formas para que eu deixe de ser um adúltero. E aí eu peço a bênção de Deus, eu procuro formas práticas de como resolver esses problemas, e aos poucos a minha vida ela vai crescendo. A gente vai desenvolvendo maturidade espiritual. É igual como diz o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Para algumas pessoas que são novas na fé, você dá o leite espiritual. O que seria o leite espiritual? É igual uma criança. Como é que você vai pegar um frango cheio de osso, um peixe cheio de espinho e vai dar para uma criança de 1 ano de vida? Ele tem que ser leite, papinha, comidinha, uma frutinha triturada. Então, da mesma forma, na maturidade espiritual, a gente vai crescendo. Então, primeiro a gente começa entendendo quem Deus é, a gente começa a guardar os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. Eu me batizo, eu entrego a minha vida para Deus, e Ele, à medida que eu vou crescendo espiritualmente, Ele vai se revelando para mim de formas diferentes, seja através da Bíblia, através da natureza ou através da minha própria consciência ou outras formas de revelação, né? Então a revelação ela é progressiva. Eu vou ouvindo a voz de Deus, eu vou fazendo o que Ele espera de mim, e aí eu vou começando a ouvir cada vez mais a voz de Deus, apontando outras áreas da minha vida que precisam serem transformadas também. Pode falar, Jorge. Aquila, você comentou com relação à confissão, né? E, e o batismo. Eu sou católico, só que no catolicismo nós somos batizados ao nascermos para livrar os pecados da carne. Jesus Cristo foi batizado quando adulto, quando teve consciência, não que teve consciência, mas ele fez esse ato quando ele era mais adulto, não quando criança. E como é que, né, então, eu deveria ser rebatizado como agora sendo adulto? E com relação à confissão,
Você vai separar, tem um horário que a gente pode agendar com você para confessar ou como a gente realiza essa confissão? Beleza, legal. Duas perguntas interessantes. Com relação ao batismo, a gente vai ter um estudo mais para frente que é só sobre batismo. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu já vou adiantar e vou responder algumas coisas aqui agora, porque foi dúvida que surgiu de vocês, né? De fato, existem algumas tradições que batizam as crianças quando nascem. E existem outras tradições que batizam a pessoa adulto, com consciência, como você falou. E aí, qual é o modelo correto? Batizar quando criança ou batizar quando adulto? O modelo correto é o modelo bíblico. E qual é o modelo bíblico? E aí vem um parênteses. Queridos, eu não sou autoridade para falar nada para vocês. Tudo bem que eu estudei, fiz 4 anos de teologia, levo mais de 5 anos de experiência na área, aconselhando pessoas, entendendo, estudando a Bíblia. Então, de certa forma, eu tenho sim um certo conhecimento a mais, por fruto de estudo, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas é a minha área. Se eu sentar aqui para conversar de matemática com alguém, eu não vou saber nada. Então, essa é a minha área de estudo. Mas por mais que eu seja uma pessoa que tem conhecimento na área, eu não sou autoridade nenhuma para dizer o que é certo e o que é errado. A única autoridade do mundo que existe para falar o que é certo e errado na vida espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, eu, como pastor da igreja, não posso te dizer o que está certo e o que está errado. Eu posso te mostrar o que o texto bíblico diz. E quando você vai para o texto bíblico, você vai encontrar principalmente ali em Mateus 3, em João 3, né? Inclusive, do início de João 3 até em diante, você vai ter a conversa de Jesus com Nicodemos, né? E essa conversa de Jesus com Nicodemos é justamente sobre o batismo. Então, Jesus primeiro ele é batizado por imersão, ele já deu o seu exemplo, e isso é bíblico, como você bem comentou. Ele deu exemplo para nós se batizando, e depois ele conversa com Nicodemos dizendo que é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos não entende. Ué, como assim? E aí Nicodemos já era uma pessoa grande já. Ele era um mestre da lei, ele era um conhecedor da lei. E aí ele diz o seguinte: tá, Jesus, mas como assim nascer de novo? Vou voltar para dentro do ventre da minha mãe? E aí vem um parênteses. Qual é o objetivo do batismo? Existe alguma mágica no batismo? Quando o padre joga aquela água em cima da criança, aquela água de fato é uma água santa? Não, não é santa. E se foi passado para nós como sendo santa, ele precisa sustentar isso biblicamente. De onde ele tirou que essa água que ele joga na criança é santa? Isso saiu dele, isso saiu da tradição, isso saiu da Bíblia, isso saiu de onde? Porque ele, assim como eu, também não é autoridade para falar o que é certo e errado. Apenas a Bíblia e Deus têm autoridade para dizer o que é certo e errado. Então, de onde saiu essa ideia de que o batismo de criança, a água que é jogada na criança, é uma água santa? Precisa ser sustentado pela Bíblia. Qual é o conceito bíblico de batismo? Você nasce de novo. Você morre para o velho homem e renasce em Cristo. E é aí que entra o conceito do batismo por imersão. Existe alguma santidade no ritual do batismo por imersão? Não. A água também não é santa. Às vezes as pessoas são batizadas na piscina, no mar, num rio. Jesus foi batizado no rio. A água de Jesus que ele se batizou era uma água santa? Porque se era, ela passou e levou embora e a água santa foi embora. Ou o rio todo é santo. De onde que saiu esse conceito? Então, na verdade, santo não é a água. Santo é o que significa o batismo. E o significado do batismo é o seguinte: eu estou literalmente morrendo. Por isso que você entra totalmente por imersão dentro da água. Eu estou enterrando a minha vida. Eu já não quero mais viver para mim. É como se de fato você estivesse perdendo a sua vida ali dentro daquele tanque. Quando eu sou totalmente submergido dentro da água, eu morro. Eu já não vivo mais para mim. E quando eu volto da água totalmente molhado, é como se agora eu nascesse como um novo homem. E a partir de agora, eu vou continuar errando, sim. Eu vou continuar sendo um pecador, sim, porque isso não tem como se libertar, a não ser quando Jesus voltar para me limpar. Mas agora eu vou pecar e eu vou errar, tendo Jesus como o dono da minha vida. E todas as vezes que eu errar, eu vou confessar, eu vou abandonar e eu vou procurar melhorar, porque agora quem vive já não sou eu. Eu morri naquele tanque.
E a vontade do Áquila ficou lá naquele tanque. Então eu vou lutar diariamente pedindo o batismo do Espírito Santo, para que ele me renove a cada dia e me dê forças para que eu seja uma pessoa melhor e mais parecido com Cristo. E aí a gente entende, uma criança, ela tem conhecimento suficiente para entender isso? Não. Uma criança não pode escolher Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso que o batismo da criança, aos olhos da Bíblia, é inválido, porque a criança nada sabe. Se você largar um aparelho caríssimo, um celular, que custa, sei lá, 6, 7 mil, que tem esses celulares de hoje em dia que são caros, você larga na mão da criança, a criança vai jogar no chão, vai quebrar, ela não sabe noção do dinheiro. Se você der dinheiro para ela, ela vai rasgar. Porque a criança ela está em processo de maturidade, ela está se formando, ela não tem conhecimento sobre isso. Como que ela vai escolher algo tão importante na vida dela como decidir viver de fato para Deus? Então é aí que entra o contexto do batismo. Reforço, a gente ainda vai falar um pouquinho mais do batismo para frente, mas em suma seria mais ou menos isso. Com relação ao confessar, eu tenho algum tempo disponível para confessar ou para ouvir a confissão de vocês? Eu não sou ninguém para ouvir confissão de ninguém. Eu posso te ouvir as tuas confissões e te aconselhar a como melhorar a sua vida, mas eu não sou aquele que perdoa pecados. O único capaz de perdoar pecados é aquele que morreu por mim e por você, aquele que não tem pecados. Só quem pode ouvir as minhas confissões e perdoar os meus pecados é Cristo. Se você quiser me procurar para que eu te ajude na tua caminhada, eu posso te ajudar. Eu vou ouvir, e aí entra a função do pastor. Muitas vezes um aconselhamento, ouvir dificuldades dos irmãos. Existe o conceito da ética pastoral, que tudo que a gente ouve morre em nós, não é passado para frente, é semelhante ao que acontece na psicologia, né? A ética pastoral também tem esse álibi, na lei, então eu posso de fato guardar coisas para mim, né? Então, você pode sim marcar um momento, a gente pode conversar, você pode abrir seu coração, ter a certeza de que de mim não vai sair, a gente vai conversar juntos, mas no final nós vamos fazer uma oração e você vai confessar os seus pecados para Deus e não para mim. No final, a gente vai fazer uma oração juntos, eu vou orar com você, você vai confessar os seus pecados para Deus, e ele, que é advogado, é juiz, ele é sim fiel para confessar, ou melhor, para receber as confissões e perdoar os seus pecados. Mas eu, ser humano, pecador, como que eu vou perdoar os teus pecados se eu também sou pecador? Qualquer homem que se coloca no lugar de Deus para perdoar pecados, a Bíblia diz que é blasfêmia. Para esse homem está separado a perdição, o fogo, o enxofre, porque esse homem está se colocando no lugar de Deus. Esse lugar pertence a Deus e não a um pecador. O único capaz de perdoar pecados é aquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, com relação à confissão de pecados, eu não confesso pecados para seres humanos. Eu posso sim confessar como a um amigo, como diz a Bíblia, né? O partilhar os fardos, né? Eu partilho para você os pecados que eu tenho passado, você partilha para mim. Nós criamos uma comunidade que se ajuda, uma comunidade que de fato ora um pelo outro, nos fortalecemos como irmãos na fé, criamos intimidade e confiança, mas aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos ajuda e nos purifica é Deus, e não nós, pecadores, né? Então isso é importante a gente entender também, tá? Então, queridos, em suma, opa, fala mais uma vez, diga, por gentileza. É só mais a última questão. Por favor. Aí, o rito do batismo, é, se, se nós quisermos fazer esse rito do batismo, como Jesus Cristo fez, é, você ministra ou você aconselha aí procurar uma igreja? Daí como é que a gente faz? Porque nossa caminhada aqui é sermos mais próximos, ser mais parecidos com Jesus Cristo aqui Uhum. na Terra. Então, eu tenho esse interesse, como você acabou de apresentar, eu tenho esse interesse. Eu gostaria de ser renascido em Cristo. Amém? Mas aí como, como encontrar isso? Então, vamos lá. Com relação ao batismo, existem hoje muitas denominações, né? E cada denominação ela vai ter um relacionamento diferente com o batismo. Para alguns, o batismo ele é algo mais simples, por assim dizer.
para outros é algo mais sério, né? Então, eu vou falar com base na minha crença, com base na interpretação que nós temos da Bíblia, né? Eu de fato posso te ajudar no processo do batismo. E eu acho que vai ser um prazer, o maior prazer da minha vida. Eu, como pastor, no caso da igreja adventista, que é a igreja a qual eu sou ministro, a gente tem um processo de que a gente chama que é o processo de aspirantado. Ou seja, eu estudo 4 anos de teologia. Depois de me formar 4 anos em teologia, eu me formo, eu recebo um chamado e agora eu sou um aspirante ao ministério. Ou seja, eu já sou reconhecido como pastor, mas eu ainda estou em processo de aspirantado. Eu fico 4 anos nesse processo de aspirantado, aprendendo a aconselhar pessoas, vivendo de forma como um pastor realmente vive, e depois desses 4 anos de aspirantado, aí eu sou ordenado, que é o que a gente chama na nossa igreja. E aí, de fato, eu recebo todas as prerrogativas que, de fato, me intitulam como um pastor, um ministro oficial da igreja. Eu atualmente estou no meu terceiro ano. Então, tem duas coisas que eu não posso fazer ainda, que é casamento e batismo. Eu ainda não posso fazer porque eu ainda estou concluindo esse processo de aspirantado. Quando eu concluir, aí de fato eu poderei fazer casamentos e batismos. Mas eu conheço e tenho muitos pastores próximos, amigos meus, que fazem o batismo. Então, se você realmente tem o interesse, a gente pode marcar um horário lá no colégio, a gente conversa, eu te apresento um pastor de confiança, um pastor que de fato segue o conceito bíblico, e a gente marca uma data e você se entrega para Jesus. Eu acho que esse é o início da nossa caminhada, né? O batismo, ele é o início de tudo, né? Não o início de tudo, porque na verdade a gente acabou de ver aqui que o início de tudo é quando você de fato aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas o batismo, ele é o início, ele é o que marca o início real para você e para as pessoas que te conhecem. Porque o batismo, ele tem duas finalidades, né? A primeira é você de fato sentir que você se entregou para Deus, e que agora isso é uma realidade na tua vida porque você morreu para o velho homem, isso é lindo. E a segunda finalidade do batismo é você provar para as outras pessoas, você testemunhar e falar: ó, eu quero deixar evidente aqui para minha família, para os meus amigos, que agora eu vou viver uma vida diferente. E isso não quer dizer que eu serei santo, quer dizer que eu serei diferente, porque agora eu vou fazer aquilo que Deus quer para mim e não aquilo que eu quero, sabe? Então isso é muito lindo e eu acho que vai ser o maior prazer do mundo. Eu posso estar contigo no momento, posso inclusive entrar dentro do tanque, mas o teu batismo vai ser feito por um ministro que já é ordenado, que é uma pessoa que de fato já tem essa autoridade para poder batizar, sabe? Mas vai ser um prazer. A gente marca uma data, a gente conversa. E com relação à igreja adventista, a gente costuma fazer uma indicação, né? Para que antes da pessoa se batizar, ela faça um estudo bíblico, que é o que tu já está fazendo aqui. Porque também a gente tem uma certa seriedade com o batismo, entendeu? Não dá para sair batizando qualquer um. Tem gente que você entra dentro da igreja, quero me batizar, e atira lá dentro da água, e aí tem um problema, porque às vezes a pessoa nem sabe o que que ela está fazendo ali, não sabe o que significa de fato se entregar para Deus, e aí às vezes ele acaba dando um tiro no pé dele mesmo e sendo um mau testemunho para outros, porque outros vão se espelhar nele e às vezes ele, por falta de conhecimento, está sendo uma voz que está pregando o contrário do que aquilo que a Bíblia acredita, né? Então você já está fazendo o processo do estudo bíblico, que o que a gente está fazendo aqui. Você está conhecendo um pouco das verdades bíblicas, porque se em algum momento alguém te confrontar, tá, você se batizou, beleza. Então como que funciona a salvação? Você já sabe agora, salvação é pela graça. Agora, se eu não faço um estudo bíblico, alguém me pergunta, como é que funciona a salvação? Pois eu não sei, eu acho que. Não, peraí, entendeu? Então a gente faz esse processo, aprende o básico e é batizado. Mas vai ser um prazer estar contigo aí nesse momento, para que a gente possa juntos entregar a tua vida nas mãos de Deus. Feito, queridos? Por hoje é isso. Você vai marcar aqui e aqui, caso de fato queira. E aí tem um textinho sugestivo aqui, com relação a como nós acreditamos no processo da salvação, né? E depois, se você quiser, você pode ler com mais calma aqui e tirar as suas dúvidas, caso tenha outras dúvidas que queira ser respondidas. Nós vamos encerrar. Passamos aí uns 4 minutinhos, mas foi por uma boa causa. Assim como eu disse no início, eu acho que de todos os estudos, esse para mim é um dos meus favoritos. Porque é quando a gente de fato entende a balança da salvação, sabe? E a balança da salvação, ela é assim, ó, pesa muito para um lado e pouco para o outro. Porque Cristo faz tudo para nós. Então Jesus é a parte pesada
Ele é o que faz tudo. A gente é simplesmente uma pena que é carregada pelo peso de Cristo, sabe? Então, a cruz ela já fez tudo por nós. A única coisa que eu e você precisamos fazer para ser salvos é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E quando a gente fizer isso, a gente vai começar a guardar os mandamentos, a gente vai confessar os pecados, a gente vai entregar nossa vida através do batismo, como o Jorge bem aqui colocou, e isso é uma bênção, porque agora mostra para mim e para os outros que eu quero viver de acordo com aquilo que Cristo fez por mim. Vou continuar errando, vou continuar falhando, mas agora eu vou falhar e eu vou errar tendo a certeza de que quem está no volante é Jesus e não eu. Beleza, queridos? Beleza? Oremos. E Jorge, Marcar para o batismo pro ano que vem, então. vamos marcar essa data para esse ano, cara. Não tem ano que vem. Esse ano já batiza já e já era. Não, Quanto. é, vamos celebrar o seu, é, a sua ascensão Ah, tu e quer que eu te sendo batize? como Legal, nós cara. estamos juntos nessa caminhada aí. É isso aí, se Deus quiser, dá para fazer também. Opa, vai ser um prazer. Eu nunca batizei ninguém. É o maior. Isso é, olha, agora abrindo meu coração para vocês. Essa é assim, ó, a minha maior vontade do mundo é ser ordenado e batizar alguém. Porque você pensa, 4 anos estudando, agora mais 4 anos de aspirantado. Para daí são 8 anos. É muito tempo. E a coisa que a gente mais quer na vida é ver de fato pessoas que querem se entregar para Jesus. Isso é lindo, né? A gente costuma dizer que quando alguém se batiza, há uma festa no céu, né? Porque é mais um nome Então a que. gente está junto nessa caminhada. Vamos junto. Vamos junto, vamos embora. Então é isso. Oremos. Senhor Deus, bom Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que dás a cada um de nós. Pedimos, Senhor, que tu conduzas a nossa vida, nos ajudes a sermos cada vez mais parecidos contigo. Pedimos o teu Espírito Santo diariamente, Senhor, para que possamos, assim como o Jorge comentou, que possamos ouvir a tua voz, que possamos saber aonde devemos ir, o que devemos fazer. Faz com que o nosso coração seja sensível a ti e para que de fato possamos encontrar a verdade na tua palavra e assim possamos nos preparar para logo estarmos reunidos contigo na eternidade. Permanece conosco, abençoa de forma especial a vida do Jorge, que tem tomado essa decisão de se entregar a Ti de forma completa, que o Espírito Santo realmente possa reafirmar esse desejo a cada dia e que ele possa ser um reflexo para as pessoas que ele ama, para as pessoas com quem ele convive, de que de fato Jesus ele transforma e dá uma oportunidade de salvação a todos nós. Isso oramos, pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. E quarta-feira estamos de volta aí. Beleza? Um abraço a todos.